Oi, boa noite a todos os meus amigos, clientes que têm me acompanhado. Aqui é mais um vídeo voltado ao programinha Meu Médico, Meu Amigo, e um programa com a finalidade, evidentemente, de informações rápidas, mas bastante importantes para vocês. Eu fiz uma listagem de alguns assuntos que considero bastante importante, alguns avisos de alerta, tá? Porque são coisas que a gente vê com frequência no consultório e que acabam levando a erros e a condutas inadequadas que atrapalham o crescimento e desenvolvimento do bebê e da criança. Então vamos lá. Fiz aqui uma listinha e vou, a partir daí, falar sobre eles. Primeiro, o índice de vacinação incompleta, que hoje está muito grande. Temos visto muitas crianças e com muita frequência com aquela sua cadernetinha de vacinação incompleta. Em especial, isso ocorre com mais frequência na vacinação do 9º mês, que é a vacina da febre amarela. Essa vacina normalmente é feita nos postos de saúde num único dia por semana, porque são ampolas caras com várias doses, e aí então os postinhos abrem uma ampola dessa para fazer a vacinação em massa naquele dia. Alguns na segunda, outros na terça, outros na quarta, na quinta ou na sexta-feira, mas é importante então ir no seu posto de referência, saber o dia que faz essa vacinação da febre amarela para fazê-la. A febre amarela não é uma doença simples, é uma doença séria e que tem um índice de mortalidade e morbidade muito grande, maior inclusive do que o da Covid. Leva a sangramento, uma morte difícil e normalmente 30% dessas crianças podem vir a óbito, O índice de mortalidade é grande, tá? Então fazer a vacina da febre amarela é importante. Nos postinhos vão perguntar a vocês se a criança tem alergia ao ovo, portanto, com 9 meses a criança já deve ter experimentado lá na sopinha de legumes o ovo cozido, e com isso vocês vão saber se tem ou não alergia ao ovo. Tendo alergia ao ovo, está contraindicada a vacina. Não tendo alergia ao ovo, fazer essa vacina, deixar a carteirinha de vacinação atualizada. Outras vacinas que geralmente a gente vê atrasadas são as de 12 meses, ou seja, vacinas de 1 ano, e vacinas de 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses. Essas vacinas da caderneta de vacinação oficial, elas são muito importantes, previnem doenças graves, evitam meningites, pneumonias, difteria, tétano e outras doenças que realmente são graves e importantes. Quero lembrar que essa cadernetinha de vacinação, esse esquema de vacinação nosso, é uma das questões do Ministério da Saúde do Brasil que ganhou importância mundial, é considerada um dos melhores esquemas do mundo e é modelo para muitos países do mundo inteiro. E depois da Covid para cá, o índice de vacinação incompleta aumentou muito pelo medo das pessoas irem nos postos de saúde e exporem seus filhos a um volume grande de pessoas. Mas esse medo não pode justificar a não realização das vacinas. Precisam ser realizadas, e a epidemia da Covid já se passou, os casos de Covid hoje são esporádicos, E temos aí a dengue com muito mais frequência, temos aí a influenza A com muita frequência, adenovírus, rinovírus, vírus sincicial respiratório, esses sim provocando essas viroses respiratórias que estão causando bastante bronquiolite e pneumonia. Então, não vamos deixar de atualizar as vacinações de nossos filhos, tá bom? Outra questão que eu queria abordar é a incidência muito grande de assaduras
no bumbum, naquela região do períneo, né? Bumbum, saquinho, pintinho ou periquita da criança. Isso tem ocorrido porque se deixou de lavar o bumbum da criança nas trocas de fraldas, né? Hoje virou mania nacional aí o uso desses lencinhos umedecidos ou do algodãozinho com água ou soro fisiológico. Isso aí não funciona. Brincando com os meus clientinhos, eu digo que é banho de porco, é voltar àquela Idade Média, onde não se tinha banheiro, chuveiro, nem encanamento de água, e as pessoas faziam suas higienizações com pano e água, tá? Isso não é conveniente. O que precisa ser feito é lavar o bumbum, o saquinho, a periquitazinha, aquelas regiões das dobrinhas, com água morna e sabonete. Pode ser o sabonete de glicerina, né? Que é um sabonete neutro, e água corrente, morninha, ou na temperatura natural, remover todas as impurezas, né? Urina, fezes e suor, secar bem sequinho e aplicar a pomadinha protetora. Todas elas são à base de nistatina e óxido de zinco. Tem muitos nomes comerciais aí: Hipoglós, Dermodex, Oxiderme, Proderme, Rugs, Turma da Mônica, né? E por aí vai. Todas elas são muito eficientes. Eu gosto muito da Hipoglós, é uma das mais antigas, mas todas elas são muito competentes, vale a pena ver o preço. Mas essa é a recomendação: lavar. Evitar ao máximo o lenço umedecido, deixando esse lenço umedecido para casos onde você não tenha uma fonte de água e sabonete para fazer a higienização. Outra questão que eu queria abordar aqui é o desmame precoce. Esse desmame precoce tem acontecido cada vez mais frequente, cada vez em idades mais tenras. Criança com 1 mês, 15 dias, 1 mês e meio, 2 meses já sem mamar o seio. Não existe nenhum outro alimento mais completo e perfeito que o leite materno. É um verdadeiro whey protein com creatina, com mega-mess, com hipercalórico e com pré-work, tudo junto. É um excelente alimento, né? Criado por Deus, é o whey protein de Deus. Então ele é perfeito para a criança até o 6º mês de vida. Todas as organizações de pediatria recomendam, então, esse aleitamento materno exclusivo, só o peito até os 6 meses de vida. Aquela ideia antiga de iniciar com suquinho, água e suco no 3º mês, com papinha e sopinha no 4º mês, etc., isso acabou, caiu por terra. Hoje a gente sabe que a coisa mais importante que tem é o leite materno, lembrando que esse leite materno leva anticorpos da mãe para a criança, de todas as doenças que a mãe já teve: sarampo, catapora, rubéola, cachumba, coqueluche, rinite, sinusite, otite, amigdalite e qualquer ite que você quiser inventar. O leite materno está levando os anticorpos para a criança, inclusive anticorpos naturais como o IgA, forrando a mucosa do pulmão, a mucosa do tubo digestivo, e dando uma proteção muito maior para a criança. E a criança só vai estar produzindo eficazmente os próprios anticorpos a partir do 6º mês de vida. O tutano do osso, que a gente chama de medula óssea do bebê, vai estar a pleno vapor, vai estar produzindo com mais eficácia esses anticorpos, sem depender tanto da mãe, a partir do 6º mês. E é justamente aí que a gente começa a introdução alimentar. Então, isso é importante. Outro aspecto é essa cultura que se criou de uns 10 anos para cá, um pouco mais, um pouco menos, de que o leite materno é fraco. Então, não existe leite materno fraco, tá? Não existe leite materno fraco. Se você apanhar aquela senhorinha, aquela mamãe desnutrida, e apanhar outra criada com todos os manjares que o dinheiro pode pagar, o leite materno é praticamente o mesmo, tá bom? Então vamos amamentar
né? Nossos filhos, vamos ofertar o seio. Lembrando também que quando você oferta o seio, você não está dando apenas leite, você não é um supermercado Guanabara em dia de promoção. Você está ofertando mãe, está ofertando carinho, colo, aconchego, segurança, amor, né? Um abraço. A criança está te identificando pelo cheiro, pelo contato, pelo calor da pele, pelo tom da sua voz, pelo seu maneirismo, pela sua forma de pegá-la, né? Pelo contato físico com você. Então, você está alimentando a criança também emocionalmente, afetivamente, espiritualmente, tá bom? Outro aspecto a ser abordado são os quadros respiratórios que nós temos tido aí. Esses quadros respiratórios têm sido muito incidentes e não tem sido brincadeira não, tá? Tem gerado bastante problema, como bronquiolites, bronquites, asma e pneumonias, né? São viroses bastante invasivas, provocam tosse seca, roncos, chieira, cansaço respiratório, obstrução das fossas nasais, coriza espessa de cor esverdeada e, às vezes, também tosse com expectoração de cor amarelada e secreção catarral pulmonar. O cansaço respiratório é bem característico nas bronquites, bronquiolites e asma, e se não forem tratados de forma adequada, vão complicando, podendo levar, em alguns casos, até a internação em enfermaria e UTIs. Então, vamos ficar atentos. Apresentou tosse seca ou tosse produtiva, coriza, congestão nasal, cansaço respiratório, febre, leva na emergência, faz os primeiros atendimentos, avisa seu médico, no meu caso, né, passa um zap para a gente, né, faz a cópia da receita, manda e marca uma consulta para que possamos acompanhar adequadamente, tá bom? Esse é um aspecto importante. Outra questão aqui que é importante lembrar e muito comum é a queixa de brotoeja. Doutor, meu filho está com muitas bolinhas no pescoço, no rosto, né, no bumbum. Então isso é comum porque a brotoeja ela ocorre principalmente por causa do acúmulo de suor no corpo da criança. E vocês sabem que a mulher brasileira ela é muito protetora, né? Super protetora e friorenta também. Então, nós estamos num período aí de inverno, está frio e às vezes o exagero de roupa, no uso de roupas para aquecer a criança, faz com que a criança fique abafada, sue bastante e aí aumenta a incidência de brotoejas. Então, como evitar essas brotoejas? Dando 1, 2, até 3 banhinhos por dia, e mais 1 a 2 está muito bom, removendo o suor, né, dessa criança, protegendo ela com o uso desses cremes. Então, mesmo creme que usa no bumbum, pode usar no pescocinho, debaixo do braço e nas outras dobrinhas, né? Tem também o Cutisanol, que é basicamente esses mesmos cremes, só que em forma líquida, né? Pasta d'água, e até o óleo de amêndoas doce, como uma forma de hidratação e proteção da pele. Isso já vai ajudar bastante a aliviar os sintomas. Se for usar o óleo de amêndoas doce, o natural, né? Sem perfume e sem corante, que até é mais barato. Mas é uma queixa bastante comum. Outra coisa que eu tenho visto aí, que é cultural, é essa questão de querer fazer uma massagem precoce no pênis da criança para, como dizem no popular, arregaçar o pintinho e evitar fimose. Essa massagem já foi muito usada, só que se verificou pela experiência médica que provoca muito bálamo postite, ou seja, machuca o pintinho da criança, né, provoca microfissuras, acaba gerando inflamação e até pus no local, dor, né? Então, não façam essa massagem.
À medida em que a criança vai crescendo, evidentemente o pênis também vai crescendo e dilatando o prepúcio, né, o corim do pinto da criança, fazendo com que vá alargando e removendo essa fimose. Se a partir de 1, 2 anos essa fimose não tiver sido totalmente resolvida, existem também o recurso de diversos cremes que utilizam substâncias que flaceiam, que amaciam esse corim, fazendo com que se evite da cirurgia de fimose, que chama-se postectomia. A postectomia é a última opção. Criança com 2, 3 anos, 4 anos, ainda com fimose total ou parcial, aí sim está indicado o uso, a realização da cirurgia, tá? Hoje essas cirurgias são mais simples, mas ainda assim é uma cirurgia e o pós-operatório é sempre muito chato, tá bom? De maneira que a gente tem que evitar traumatizar a criança, tá? Finalmente, eu queria falar sobre o diagnóstico irresponsável, o diagnóstico sem a devida exploração clínica de TDAH e TEA, ou seja, de transtorno do déficit de atenção e do transtorno do espectro autista. Virou uma febre isso. É evidente que houve um aumento da incidência desses dois transtornos. Nós temos uma incidência aumentada e ninguém sabe exatamente por quê, mas temos, e existem muitos cientistas e médicos trabalhando para tentar identificar a causa ou as causas que têm feito esse aumento, mas também nós temos uma incidência de diagnóstico exagerado, né, e inadequado dessas doenças. Então, crianças que não têm TDAH, não têm TEA e que são diagnosticados com TDAH e TEA e acabam sendo rotulados inadequadamente, muitas vezes usando os medicamentos e dando um trabalhão para a mãe com acompanhamentos multidisciplinares desnecessários. Por outro lado, também temos que ter a responsabilidade de, uma vez identificado que essa criança é hiperativa, tem dificuldade de concentração, dificuldade de atenção, uma agressividade exagerada ou uma timidez exagerada, dificuldade de relacionamento com outras crianças e outras pessoas, dificuldade de relacionamento com a autoridade, introspecção, movimentos repetitivos, andar na ponta dos pés, né, e outros sintomas como esses, ficar em alerta, trazer para o pediatra, e aí nós, pediatras, vamos examinar, vamos pedir os exames, que a gente chama de exames de screening diagnóstico, ou exames de rastreio, né, verificar se não tem hipertiroidismo, hipotiroidismo, ou alguma outra alteração do metabolismo, que possa justificar essas condutas sem ser TDAH ou TEA. E uma vez feito esse screening diagnóstico e suspeito ou sendo suspeitado de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou TEA, né, transtorno do espectro autista, ou as duas coisas juntas, a encaminhar para os especialistas. No caso, neurologista, neuropsicólogo, psicólogo e psiquiatra. São os 4 primeiros especialistas que vão avaliar, fazerem testes, né, fazerem exames complementares, como encefalograma, mapeamento cerebral e testes cognitivos, né, próprios. E são muitos, não são poucos. O neuropsicólogo faz muitos testes para poder chegar à conclusão e o grau, né, desses transtornos, né? O psiquiatra vai avaliar, ver se há ou não a necessidade de introdução de alguma medicação para deixar essa criança mais calma e mais atenta,
para as atividades educacionais e para o sono, né? E a partir daí, sim, feito o diagnóstico, estabelecido adequadamente o grau e a intensidade do problema, aí sim fazer o acompanhamento multidisciplinar, que inclui inclusive fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, psicopedagogia, né? A ABA, o método ABA, entre outros trabalhos multidisciplinares. Então, esse diagnóstico não pode ser um diagnóstico aleatório nem apressado, tá bom? Então, se você desconfia de alguma coisa desse tipo, procure seu pediatra e faça um trabalho bem adequado. Finalmente, eu quero encerrar dizendo que pediatria não é simplesmente para curar a doença, né? Não é para você levar a criança quando está doente no pediatra para tratar, né? A pediatria, ela tem 3 vertentes fundamentais. Uma delas, evidentemente, é tratar as doenças que a criança já adquiriu. Então, está doente, a gente tem que tratar. Colher as informações, diagnosticar e tratar. Mas também tem que trabalhar na prevenção de doenças, como as vacinas que eu acabei de falar, como uma melhora na alimentação, como um trabalho para melhorar a imunidade da criança, o uso de vitaminas, e para o estímulo à saúde. Então, veja bem, é tratar doenças, é prevenir doenças e é promover saúde. Entra aí, então, a prática desportiva, a assistência com psicólogo se a criança tiver alguma dificuldade de relacionamento ou comportamental, né? A parte de psicopedagogia, se está com dificuldade de aprendizagem, orientações quanto à educação da criança, quanto à colocação de limites, etc. Então, pediatria é um complexo, é um mundo bem grande e bonito. Por isso que eu faço, eu gosto, realmente é muito bonito. Mas é um trabalho que deve ser feito, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho com planejamento, é um trabalho que tem que ter uma frequência nos consultórios, tá? Então, no primeiro ano de vida é todo mês, depois de 2 em 2 meses, à medida que vai crescendo de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses e de 6 em 6 meses, tá bom? Então, é preciso ter o seu pediatra como conselheiro de saúde da sua família, em especial dos seus filhos. Fica aí o recado para vocês, o vídeo já se alongou, espero que seja útil para todos vocês. Fica aí então mais esse vídeo do Dr. Roberto Cardoso, pediatra e neonatologista, no programa Meu Médico, Meu Amigo.